Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, permitam-me também cumprimentar o Presidente do Partido Socialista, Carlos César, os fundadores do PS, aqui presentes, antigos secretários-gerais do Partido Socialista e Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e cumprimentar os familiares, os amigos de Mário Soares, na pessoa, permitam-me, dos meus camaradas e amigos Isabel Soares e João Soares. Costumo dizer que sou socialista desde que nasci. Na realidade, inscrevi-me na Juventude Socialista aos 14 anos e depois no Partido Socialista logo que fiz 18. Mário Soares era a minha referência política, o político português que mais admirava e com quem mais me identificava. Mas só tive o privilégio de o conhecer pessoalmente em 2005. Nesse ano, Soares decide, com o apoio da Direção Nacional do PS, candidatar-se pela terceira vez à presidência da República, aos 80 anos, poucos meses após ter dito basta à política. Era impossível para Mário Soares dizer que não ao seu partido e ao seu país. Já tinha sido tudo. Não precisava daquele último combate eleitoral para nada e o mais provável era não o vencer. Mas entendeu que tinha esse dever e foi candidato uma vez mais. A primeira aparição pública depois de saber que seria candidato foi no Encontro Europeu das Juventudes Socialistas na Figueira da Foz. Foi recebido por mais de 2.000 jovens de toda a Europa a gritar pelo seu nome. Mário Soares não era apenas uma referência para mim ou para os socialistas portugueses. Com 80 anos era uma referência para muitos socialistas europeus. Aquela recepção marcou e impressionou Mário Soares. À época, eu era secretário-geral da Juventude Socialista e fui convidado para dirigir a campanha jovem da sua candidatura presidencial. Foi uma honra e um privilégio. Entreguei-me o mais que pude a uma campanha que não se previa fácil. As pessoas gostavam muito de Soares e estavam gratas por tudo o que tinha feito, mas a idade era um tema difícil de ultrapassar. Feito o escrutínio, sofremos uma pesada derrota, com 14% dos votos. Soares convocou o núcleo duro da campanha para um encontro no dia seguinte. Eu, e creio que como todos, fui deprimido para a reunião. A derrota era provável, mas ninguém esperava um resultado tão baixo. Estávamos todos acabrunhados e a carpir mágoas. Todos, menos um. O Dr. Soares estava animado, positivo e só falava do futuro. A sua preocupação era animar-nos e que nos focássemos no futuro e nas lutas seguintes. Essa reunião impressionou-me e ensinou-me duas grandes lições. A primeira foi o real sentido da frase "só é vencido quem desiste de lutar". O combate cívico continuaria. Em democracia perdem-se e ganham-se eleições, mas só quem desiste é vencido. Mário Soares nunca desistiu, nós também não. A segunda lição: não há idade de reforma para a intervenção política. Enquanto houver forças, não podemos parar de intervir e de lutar pelas nossas ideias. Mas havia ainda uma terceira lição a retirar-se. A de que a vida política de Soares vale como um todo. E que para avaliar não podemos escolher o período que mais nos convém ou mais nos agrada, de acordo com a conjuntura do momento ou a posição que queremos defender. A vida de Mário Soares confunde-se com a história de Portugal do século XX. Nasceu ainda na Primeira República. Passou mais de metade da vida em ditadura. Viveu os seus últimos 40 anos na democracia que tanto fez para construir.
Soares viveu a história, não como espectador, mas como protagonista e lutador incansável, contra a ditadura. Foi resistente, conspirador, agitador, foi preso, deportado, exilado. Ainda antes da Revolução fundou e foi o primeiro secretário-geral do Partido Socialista. Depois da Revolução, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, deputado à Assembleia Constituinte, deputado à Assembleia da República, Primeiro-Ministro de 3 governos e 2 vezes Presidente da República. Foi ainda deputado ao Parlamento Europeu, sempre com o voto do povo. Estes cargos públicos tiveram um princípio e um fim. Mas o seu pensamento, a sua ação política e os resultados dessa ação vão perdurar. E hão de inspirar muitos de nós no presente e no futuro. Como disse ainda ontem o Sr. Presidente da República, Mário Soares não é um herói do passado, é um herói do futuro. A pluralidade dos períodos que viveu, das lutas que travou, dos dilemas que enfrentou, numa vida entregue à construção e à consolidação da democracia, gerou, como é natural, leituras diversas e até contraditórias. Quando recordam esse intenso percurso, muitos procuram depurar o verdadeiro Soares. Aquele que, no seu entender, a história deve guardar como referência. Distinguem, assim, o verdadeiro Soares, que fez a barragem ao comunismo e foi capaz de fazer pontes com a direita, do Soares, defensor da abertura do PS à esquerda. Distinguem o verdadeiro Soares, defensor incondicional do projeto europeu, do Soares crítico de uma visão neoliberal da Europa. Distinguem, no fundo, o verdadeiro Soares moderado do Soares radical. Obviamente, quem dedicou 7 décadas da sua vida à política expressou em momentos distintos diferentes opiniões e tomou diferentes posições. Mas tal não significa que o seu percurso seja marcado por contradições. Na verdade, Mário Soares esteve sempre do lado certo das lutas em que tomou parte. Em tempos sombrios, Soares esteve do lado certo, na luta contra a longa noite da ditadura, batendo-se com toda a sua inteligência e coragem, gabava-se e tinha esse direito de nunca ter cedido perante a tortura de sono a que foi submetido. Esteve em tempos de esperança, mas também de aventureirismos, do lado certo, na luta pela liberdade e pela democracia nos 2 anos seguintes à Revolução de Abril, na defesa da liberdade de imprensa, da liberdade sindical ou da democracia pluralista. Principal vencedor civil e político do 25 de novembro. Nunca hesitou sobre as datas mais marcantes da Revolução. Em resposta a Maria João Avilés, disse, e cito, houve 5 grandes datas marcantes na nossa Revolução. O próprio dia 25 de Abril. O dia 1 de maio de 74, com a ratificação popular da Revolução. As eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 75, que legitimaram nas urnas o processo político iniciado um ano antes. O dia 2 de abril de 76, com a aprovação da Constituição. E a 5ª data marcante foram as primeiras eleições legislativas em 25 de abril de 1976. Soares esteve também do lado certo na prioridade dada ao processo de descolonização. Do lado certo na convicção que a consolidação democrática exigia a rápida adesão à CEE. Do lado certo no empenho que pôs no legado político que dizia ser o seu grande orgulho, o lançamento do Serviço Nacional de Saúde, a democratização da educação,
a construção do Estado Social Democrático. Foi, aliás, o que tratou de explicar ao El País em 2014, quando lhe perguntaram do que é que mais se orgulhava na sua etapa de poder. Soares esteve do lado certo na revisão constitucional de 1982, que pôs fim à tutela militar do regime democrático. Do lado certo, quando uniu o país após a sua eleição em 1986 como presidente de todos os portugueses. Mais tarde, em tempos de perplexidade, Soares esteve ainda do lado certo na crítica à hegemonia do neoliberalismo e à chamada terceira via. Em 2004, no diálogo de gerações, disse a Sérgio Sousa Pinto: a terceira via de Blair, em que nunca acreditei, permita-me que o sublinhe, está completamente desacreditada pelos factos. Soares esteve do lado certo na crítica feroz à austeridade imposta aos portugueses durante o período da Troika. Do lado certo, por fim, na procura de unir a esquerda contra uma direita radicalizada. Por isso promoveu, em 2013, 2 encontros na aula magna que juntaram PS, PCP, Bloco de Esquerda, CGTP e UGT contra a austeridade e pelo cumprimento da Constituição. Dois anos antes da esquerda se unir de facto para destroiquizar o país, o que viria a acontecer em 2015. Mário Soares esteve do lado certo em todas estas lutas. Se aos olhos de muitos entrou em contradição ao longo do tempo, a minha convicção é a oposta. É a minha convicção que o mundo mudou, nestas décadas, muito mais do que Mário Soares, e que as inflexões no seu posicionamento resultam mais dos efeitos do pêndulo da história do que de incoerências no seu pensamento. Não existe contradição entre o Soares que lutou contra a hegemonia comunista em 74 e 75 e o Soares que 30 anos depois criticava a hegemonia neoliberal que tantas vezes denunciou ter colonizado o socialismo democrático. Não existe contradição entre o Soares que na década de 70 via na Europa a âncora do nosso progresso e o Soares que 40 anos depois criticava a União Europeia como espaço dominado pelo neoliberalismo e pelos egoísmos nacionais. Não existe assim contradição entre o Soares moderado e o Soares radical. A sua visão da Europa, de Portugal e do PS continha em si mesma as respostas aos desafios que um mundo em mudança foi pondo à sua ação e ao seu pensamento. É por isso que nenhum fragmento do seu legado pode ser apropriado de forma seletiva, desligado do todo, que foram o seu pensamento e a sua ação ao longo de décadas. Ao longo dos 70 anos da vida política de Mário Soares, coexistiram 2 fios condutores que, de tão entrelaçados, quase se confundem. Por um lado, uma filosofia de vida, feita da alegria de viver, da empatia com o outro, da coragem, da esperança no futuro. Por outro lado, a obediência ao núcleo de valores do socialismo democrático, a defesa da democracia pluralista, das várias liberdades, do Estado Social de Direito, da justiça social e do respeito por quem trabalha. Em 2009, no meio da maior recessão que a economia mundial conheceu em quase 100 anos, Mário Soares escrevia que, e cito, com o descrédito profundo do neoliberalismo, só há um caminho execuível e experimentado.
o socialismo democrático, a social-democracia, o trabalhismo, mas a sério, isto é, voltando aos antigos valores. No mesmo ano, 2009, afirmava ainda que na Europa os socialistas, e cito, têm de compreender que no atual momento os seus adversários são os conservadores e a direita e não a esquerda, mesmo a radical. Mário Soares revelou sempre uma capacidade singular de interpretar a realidade, perceber como ninguém a relação de forças a cada momento, para com pragmatismo tomar as decisões mais adequadas ao contexto em que vivia. Fê-lo sempre com mestria, sem nunca pôr em causa a matriz essencial dos valores do socialismo democrático. O Partido Socialista foi uma das suas maiores obras. Um partido inserido na tradição histórica do socialismo democrático e da social-democracia europeia, o único partido português membro da Internacional Socialista. Um partido defensor radical da liberdade, da democracia pluralista, do progresso social e do primado da política e da democracia sobre o mercado. O PS assumiu um papel central nos últimos 50 anos da história de Portugal, na construção e consolidação da nossa democracia, na integração europeia, na construção do Estado Social Universal e na modernização económica de Portugal. Mário Soares, para além de fundador e principal militante do PS, foi quem o liderou por mais tempo, cerca de 13 anos. É o partido que tenho a honra e o privilégio de hoje liderar. Ao Dr. Soares, quero dizer que nós, os seus camaradas, temos um orgulho imenso no legado que nos deixou e que tudo faremos para o honrar. Também nós nunca seremos vencidos porque nunca desistiremos de lutar. Obrigado, Dr. Soares. Obrigado, Presidente.